Hoje a gente vai mergulhar num tema bem provocador, olhando as ideias de um artigo do Roberto Cavalheiro. O título já diz muito: O Cativeiro do Assistencialismo. Vamos entender que cativeiro é esse. Bom, para começar, vamos pensar nessa imagem. É uma cena que todo mundo conhece, né? O político ali no meio do povo, comendo pastel. Parece um gesto de proximidade. Mas, para o autor, isso é muito mais do que parece. É o ponto de partida de uma estratégia política bem calculada. E é exatamente essa cena do pastel que abre a nossa análise. O autor diz que esse ato simboliza o que ele chama de assistencialismo de varejo. A ideia é que problemas gigantescos, estruturais, são tratados como se fossem produtos na prateleira, sabe? Oferecidos em troca de apoio imediato. E essa lógica de varejo nos leva direto para o coração do argumento do texto. A discussão fica mais profunda e levanta uma pergunta essencial. Nesse sistema, a população é tratada como cidadã ou como cliente cativo? Aqui está o conceito central, o assistencialismo, na visão do autor. O problema, segundo ele, não é o benefício social em si, mas o jeito que ele é usado. A crítica é que, em vez de ser uma ponte para a independência da pessoa, o benefício acaba virando uma ferramenta para criar uma dependência, transformando os cidadãos em clientes fiéis do Estado. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, o texto descreve o cidadão autônomo, aquele que fiscaliza, que questiona, que exige seus direitos e serviços de qualidade. Do outro lado, o cliente cativo, que estaria anestesiado, agindo com base na lealdade eleitoral e, na visão do texto, esperando por migalhas. Essa diferença é a base de todo o raciocínio. Tá, mas como essa transformação de cidadão para cliente aconteceria na prática? A próxima parte do artigo detalha o que o autor batizou de engenharia da dependência, basicamente a arquitetura que manteria todo esse sistema de pé. E aqui vem uma das afirmações mais fortes do texto. A ideia é que o objetivo final não seria acabar com a pobreza, mas sim gerenciar a miséria. Por quê? Porque, seguindo essa lógica, uma população que não depende do Estado se torna mais crítica, fiscaliza mais, contesta, e isso seria visto como uma ameaça ao poder. Esse esquema, que o autor descreve como uma arquitetura perversa, funciona em ciclos. Vamos acompanhar. Primeiro, uma carga de impostos bem alta sobre todo mundo. Depois, esse dinheiro, segundo o texto, seria usado para gerenciar a miséria, mantendo a dependência. Uma parte bem pequena volta como benefícios às tais migalhas que garantem a lealdade e os votos. E a maior parte do bolo, bom, segundo o autor, vai para custear a máquina pública e os privilégios da classe política. E o ponto-chave que amarra tudo é este aqui. O autor faz questão de frisar: 100% desse sistema é financiado pela própria população. Ou seja, as pessoas estariam pagando pela estrutura que, nessa visão, as mantém presas. E para deixar essa ideia bem visual, o texto dá exemplos bem impactantes de onde iria parar a maior parte desse dinheiro. A citação fala de iates, resorts, passagens de primeira classe, luxos que contrastam totalmente com a realidade de quem paga a conta, né? Diante desse quadro todo, o artigo não fica só na crítica, não. Ele também propõe um caminho para a mudança. Vamos ver agora qual seria a forma de quebrar esse ciclo vicioso. A proposta principal é uma transformação de identidade, de postura. Sair de um papel que o autor chama de pedinte viciado para se tornar um fiscal soberano. É uma mudança bem radical na forma como as pessoas se veem na relação com o Estado. E o que esse tal fiscal soberano exigiria na prática? As demandas são bem diretas. Não mais pedir benefícios de curto prazo, mas sim cobrar mudanças na estrutura. Menos impostos, mais eficiência com o dinheiro público, liberdade para empreender e gerar riqueza e, claro, o principal, transparência e responsabilidade de quem governa. A gente está chegando no finalzinho da nossa análise e o autor encerra com uma reflexão bem poderosa que amarra todo o raciocínio dele. Então, o ponto final é este. Para o autor, essa discussão toda não é sobre esquerda ou direita. O que estaria em jogo é algo muito mais profundo. É uma luta pela dignidade e pela autonomia de cada pessoa. E o artigo termina assim, com essa pergunta de duas palavras ecoando até quando, deixando no ar não uma resposta, mas um chamado à reflexão para todo mundo que leu. Uma provocação final para fechar a análise de hoje.